Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 14, para a breve meditação nossa nessa noite. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 14 a seguir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Leiamos o texto bíblico. A epígrafe textual diz do jejum, e a partir do versículo de número 14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? E quanto o noivo está com eles, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Versículo de número 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Vamos fazer uma breve oração, como é um costume particular meu. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos nessa noite, ó Pai, por tudo, Senhor. Inúmeros são os motivos para agradecer ao Senhor, meu Pai. Agradecemos ao Senhor pela sua bondade infinita. Meu Deus, mais uma noite eu quero, meu Deus, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que não seja simplesmente eu ministrando aos seus servos, ó Pai, porque de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas que seja o seu Espírito Santo, meu Pai, me guiando, me direcionando, meu Pai, para estar, meu Deus, suprindo a necessidade, meu Deus, espiritual de cada um, através da ministração da sua palavra, ó Pai. Meu Deus, assim como o Senhor ensinava em particular aos seus discípulos, eu peço ao Senhor que o seu Espírito Santo nessa noite possa nos ensinar profundamente, Senhor, e que viemos sair daqui cheios, meu Pai, da unção e do poder do Senhor, para a glória do seu nome. É o que clamamos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, na segunda-feira, como eu sempre falo com os irmãos aqui, não é? O pregador é simplesmente o mensageiro, o carteiro, né? A mensagem é do rei. O segredo do bom êxito na ministração da palavra é você ficar atento para ouvir o que o dono da mensagem quer falar. E eu fiquei, desde quando foi proposto pelo pastor, eu estar ministrando hoje, atento, perguntando ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com o seu povo? E de imediato o Senhor me deu o tema, mas não me deu a passagem bíblica, não é? O Senhor falou comigo: olha, você vai falar com o meu povo, glória a Deus, que ensinar o meu povo nessa noite como viver um novo tempo em Deus, amém? O Senhor falou isso comigo, o tema da mensagem vai ser essa: como viver um novo tempo em Deus. Eu continuei questionando ele, perguntando: Senhor, qual é a passagem que o Senhor quer que eu ministre nessa noite? O Senhor colocou em meu coração essa passagem que acabamos de ler, que está inserida em Mateus 9, versículo de número 14. Eu fui relutante. Falei: Senhor, eu posso pregar tal passagem, Senhor? Ele falou: não. Mas Senhor, eu vou pregar tal passagem, Senhor? Ele falou: não. Aí eu peguei até outra passagem hoje à tarde, comecei a ler a passagem, eu falei: já sei, Senhor, essa passagem aqui. Rapaz, eu comecei a ler e não comecei a entender nada da passagem, uma passagem extremamente conhecida. Você acredita nisso? Olha, amém, Senhor, já sei, já que é assim que funciona. Estou aqui para ouvir a voz do Senhor. E comecei a estudar essa passagem. E até agora há pouco, aos 5 minutos antes de subir aqui no púlpito, Deus ainda estava falando ao meu coração acerca dessa mensagem. Amém? Pastor, por que o Senhor está contando como a mensagem se formou nessa noite? Porque eu quero que você entenda que você não vai ouvir uma simples mensagem. Você vai ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração. Talvez você não viria aqui essa noite. Talvez muitas foram as pelejas e as lutas para você estar aqui. Mas você está aqui porque Deus colocou em meu coração uma palavra para as pessoas que vieram aqui nessa noite.
E desde já eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que virá sobre a sua vida um novo tempo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei qual é a área específica em que você está necessitando de um novo tempo. Eu não sei qual é a área que você entrou aqui nessa noite falando: Senhor, já estou cansado. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, entra com providência. Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: não se preocupe, já estou preparando um novo tempo para você. E trouxe você aqui hoje para você ouvir algumas orientações de como você vai fazer para viver esse novo tempo de Deus em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero voltar para compreendermos um pouco do contexto desse texto, em uma passagem bíblica que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4, e depois também faremos a leitura do versículo de número 7, amém? Diz assim o versículo de número 4: Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saía a ter com eles toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo número 7 diz assim: E pregava dizendo, olha a mensagem de João como era, irmãos, a mensagem de João Batista. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-se, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você for analisar um pouco acerca da cultura daquela época, sempre que era enviado um rei para uma cidade, primeiro ia o arauto do rei, o mensageiro do rei, para anunciar a chegada do rei naquela cidade. O arauto chegava na cidade e falava: Ei, está chegando o rei, né? Acredito que muitos aqui já viram até isso em alguns filmes antigos. Já viu alguns filmes assim? Antes do rei chegar na cidade, tocava trompete e gritava: está chegando o rei, para o povo ficar em posição de reverência acerca da chegada do rei. João Batista, ele foi esse arauto, ele foi esse mensageiro que veio antes de Jesus para anunciar a vinda do Cristo. E se você for analisar o teor da mensagem de João Batista, era justamente essa: após mim virá um que eu não sou digno. Eu sou grande? Sou, sim, João, você é um excelente homem. Mas virá um após mim que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Imagina aí como é o homem. Porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. E todo mundo que seguia João geralmente ouvia falar acerca daquele que viria para batizar com o Espírito Santo. E eu conjecturo, eu acredito que todos tinham em seu coração o anseio de se encontrar com esse que iria batizar com o Espírito Santo, sim ou não? É mesmo? Vai vir um que batiza com o Espírito Santo? Rapaz, eu quero me encontrar com ele. Moço, com o Espírito Santo? É mesmo? Eu quero me encontrar com ele. Era um anseio, acredita, em comum de todos os discípulos de João se encontrar com Jesus Cristo. Mas se você for analisar, na passagem que agora acabamos de ler no livro de Mateus, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos de João estão diante de Jesus. Amém? Talvez o sonho de todos os discípulos de João, como João falava tanto de Jesus, talvez o anseio maior que tinha no coração dos discípulos de João era se encontrar com Jesus Cristo. Eu acredito que muitos aqui, só usando como exemplo, não é? Eu pude perceber isso também na segunda-feira conversando com os varões ali. Acredito que muitos aqui têm um anseio de ir na EFOL, sim ou não? Por quê? Porque o nosso mestre, o pastor Carlos, constantemente fala da EFOL de uma forma positiva, não é assim? Então eu acredito que também os discípulos de João, por ouvir João falar tão bem daquele que viria após ele, eles tinham um anseio muito grande de se encontrar com Jesus. Muito grande. Mas agora no versículo de número 14, isso acontece com os discípulos de João. A Bíblia vai dizer que vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejua nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Agora os discípulos de João estavam diante daquele que batiza com o Espírito Santo, mas eles não reconheciam que aquele que eles tanto almejavam ter em sua vida estava diante deles, e eles não entendiam que era ele.
A bênção da vida dos discípulos de João chegou. O momento esperado por eles chegou. Mas eles não tinham entendimento suficiente para entender que o que mais eles queriam estava diante deles, e eles não entendiam isso. Ao invés deles chegarem para Jesus, prova disso que eles não entenderam o que era Jesus, porque se eles entendessem que esse era aquele que João Batista falava, com certeza a pergunta dele não seria: por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Seria outra. Sim ou não? Com certeza a pergunta seria: e aí, é o Senhor que vai nos encher do Espírito? É o Senhor que vai nos fazer a viver um tempo novo em nossas vidas? Mas a bênção estava diante dele. A bênção estava, o momento exato da vitória estava diante dos discípulos de João. Mas eles não estavam compreendendo que aquele era o tempo que Deus tinha reservado para abençoar eles. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa história? Eu quero te falar da parte do Senhor, que tem pessoas aqui nessa noite, que entrou aqui, e você está como os discípulos de João. Como pastor, chegou o tempo novo de Deus em sua vida. Chegou o tempo esperado, profetizado sobre a sua vida. Mas eu vou falar outra coisa para você. Mas infelizmente tem muitas pessoas que entrou aqui nessa noite, e o tempo está de frente dele, o momento está de frente dele, e ele não está enxergando que essa é a oportunidade que o Senhor tinha falado que viria. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos, porque o tempo chegou e você não está enxergando. Aleluia. E os discípulos de João, a pergunta que eles fazem é justamente essa: se os discípulos de João e os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não estão jejuando? Por quê? Porque eles não enxergavam Jesus neste momento como o Messias, mas enxergavam ele simplesmente como mais um mestre, igual era João Batista. Aleluia. E o Senhor então, após isso, ele vai ensinar esses discípulos de João dizendo: e respondendo Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus Cristo vira para eles e fala: ó, para que meus discípulos vão jejuar? Com outras palavras, Jesus Cristo, aprofundando mais, conjecturando, Jesus Cristo chegou para eles e perguntou assim: ó, qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito do jejum? Ah, mestre, o propósito do jejum, como nos dias de hoje, eu acredito, eu conjecturo que eles entenderam isso. O propósito do jejum é nos preparar para encontrar com o Messias. Pois bem, por isso que os meus discípulos não jejuam. Por quê? Porque ele está com o noivo, ele está com o Messias. Não tem motivo mais para eles jejuarem nesse momento específico. Jesus Cristo fala: haverá momentos futuramente que haverá necessidade deles jejuar, mas agora não tem necessidade. Por quê? Porque o noivo está com eles, o noivo está presente. Aleluia. E Jesus Cristo então vai contar, para ensinar esses discípulos, dois exemplos, duas parábolas. A primeira que Jesus Cristo vai contar está no versículo de número 16. Ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Amém? Aí eu fui estudar um pouco para entender o que o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui, não é? É claro que, igual eu falei na semana passada, quando nós analisamos as passagens bíblicas, cometemos anacronismo, porque queremos analisar as passagens antigas com a mentalidade contemporânea. Para entendermos o que Jesus está falando, nós temos que entender a cultura daquela época. Amém? Hoje em dia não, né? Se eu chegar lá na sua casa e no seu guarda-roupa, por mais simples que seja a pessoa, com certeza você vai ter ali, nada, umas 10 peças de roupa, né? Umas 5 calças. Se for homem é menos, né, irmão? Homem é um sapato, uma sandália, uma calça e umas 3 camisas. A calça geralmente é a mesma, só troca a camisa. O homem é mais acomodado, eu confesso. Né? Mas se eu chegar no seu guarda-roupa, com certeza terá inúmeras peças de roupa no seu guarda-roupa. Mas naquela época, por
ter uma dificuldade grande e as roupas serem caras, geralmente as pessoas tinham uma ou duas peças de roupa. Você pode observar isso através de alguns momentos da Bíblia, onde que os discípulos viajam e levam consigo apenas uma peça de roupa. Isso, em uma certa passagem bíblica, foi até uma orientação de Jesus, para que eles não levassem muita coisa, porque geralmente eles tinham poucas peças de roupa. Durante um momento determinado do dia, eles pegavam aquela peça de roupa, lavavam aquela peça de roupa e vestiam novamente aquela peça de roupa. E muitas pessoas não tinham condição de comprar mais peças de roupa. Amém? Então o hábito de costurar, remendar as roupas era algo extremamente comum e natural. E Jesus Cristo então usa justamente essa figura para exemplificar mais uma vez alguns princípios espirituais para os discípulos dessa feita de João. E Jesus Cristo então fala: não tem como pegar uma roupa velha e colocar um remendo novo. Por que, pastor, não tem como? Como eu falei, eu fui analisar um pouco acerca disso. Geralmente um remendo novo, quando ele era lavado, até hoje acontece isso também, né? Você vai lá na loja muitas das vezes, né? Compra uma camisa, a camisa deu certinho, sim ou não? Na primeira lavada, começa a mostrar até o umbigo, não é assim? Já viu algumas camisas que é assim? Porque geralmente quando você lava a roupa nova, ela faz o quê? Ela encolhe. Então se você pegasse uma roupa velha, que já foi lavada inúmeras e inúmeras vezes, e pegasse um pedaço de pano novo e colocasse, quando lavar ia acontecer o quê? O pedaço de pano novo iria encolher. E automaticamente quando ele começasse a encolher, ele iria começar a rasgar a roupa velha. Então ao invés de você consertar aquela roupa para usar, você iria perder uma peça de roupa cara naquela época. Por isso que Jesus Cristo chegou e falou: olha, não tem como você colocar um remendo novo em uma roupa velha. Por quê? Porque se você colocar um remendo novo em uma roupa velha, você vai rasgar e vai perder aquela roupa. Outro exemplo que Jesus Cristo vai usar posterior a esse é acerca do vinho. Ele vai falar que não tem como você colocar um vinho novo em um odre velho. Aí eu fui estudar também o que era um odre. Hoje nós temos garrafas, não é isso? Garrafa plástica, garrafa de vidro, inúmeros modelos de garrafa, onde que a gente coloca geralmente os líquidos, né? Seja o suco, seja uma água. Mas naquela época eles utilizavam uma bolsa, geralmente feita de pele de camelo. Amém? Esse era o odre. Era uma bolsa feita de pele de camelo. Geralmente na pontinha daquela bolsa tinha ali uma rolha, uma forma de tampar aquela bolsa, mas era uma bolsa. Amém ou não amém? Amém? Se você for analisar acerca principalmente do vinho, você vai ver que o vinho novo, ele começa a ser fermentado quando é colocado nesse recipiente. Amém? Você fabricou um vinho novo, pegou o odre, colocou o vinho novo nesse odre, ele vai começar a ser fermentado. E quando o vinho, é um processo natural do vinho, quando ele começa a ser fermentado, ele começa a liberar alguns gases, e esses gases vai começar a inchar aquela bolsa. Entendeu aí? Compreendeu? Pega o vinho, coloca dentro do odre, que era feito de pele de camelo. O vinho, quando começa a fermentar, ele vai liberar gases, e aquela bolsa vai começar a inchar, inchar, inchar e inchar. E ele sabia que era loucura, o povo daquela época entendia isso. Era loucura você pegar um vinho novo e colocar em um odre velho. Por quê? Porque o odre velho, geralmente, ele já tinha esticado o máximo possível em outros vinhos que foi colocado nele. Geralmente o odre velho já estava rachado, já estava ressecado. Então se você pegasse um vinho novo e colocasse nesse odre velho, ele começaria a fermentar e liberar gases, liberar gases, liberar gases, ao ponto que aquela bolsa iria se romper. Você iria perder o odre e você iria perder o vinho. Jesus Cristo vira para eles e ensina acerca disso. Não tem como você colocar uma coisa nova em uma coisa velha. Jesus Cristo ensina para os discípulos: não tem como você colocar uma coisa nova em uma coisa velha. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
Nesse contexto, Jesus Cristo estava ensinando eles: não tem como vocês serem cheios do Espírito, me conhecer, entender o que eu tenho para vocês, se vocês continuarem com essa mentalidade antiga. Está entendendo até aí? Compreendendo? Senhor trouxe outra coisa no meu coração, um exemplo acerca disso. Esses dias eu estava vendo uma experiência, acredito que alguns aqui também viu. Algumas pessoas colocaram 3 ou 4 pessoas em uma sala. Era uma sala de entrevista de emprego. Amém? Aquelas 4 pessoas que estavam ali dentro da sala eram atores. E eles tinham combinado para o experimento. Toda vez que essa luz aqui acender, todo mundo vai levantar. Correto? Correto. Toda vez que a luz acender, todo mundo levanta. E começou a chegar pessoas para entrevista de emprego. Sentou a primeira pessoa, acendeu a luz, todo mundo levantou. Ele ficou olhando assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Falou: rapaz, eu vou levantar também. Não entendendo nada, vou levantar. Aí todo mundo sentava também. Aí na segunda vez que acendeu, ele já levantou mais rápido. Daqui a pouco ele estava levantando e sentando na mesma rapidez. E assim sucessivamente foi chegando novas pessoas para aquela entrevista de emprego. E pasme, todo mundo ficou levantando e sentando quando a luz acendia, sem saber por quê. Até que no final chegou uma pessoa e questionou o rapaz. E falou assim: moço, pode fazer uma pergunta? Pode sim. Por que toda vez que essa luz acende você se levanta? Não sei. Eu vi todo mundo fazendo assim. Eu comecei a fazer da mesma forma. E se você for observar, tem inúmeras coisas nos nossos dias, principalmente nos lugares que nós vivemos, que às vezes a gente pratica sem saber nem o porquê. A gente só pratica porque as demais pessoas estão praticando. Quando nós vamos analisar um pouco acerca da cultura desse tempo, nós iremos analisar, aleluia, que o jejum era uma orientação bíblica simplesmente para o dia da expiação. Mas ao longo dos anos, os escribas e os líderes judeus começou a entender e determinar ao povo que tinham a necessidade de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Amém ou não amém? Você vai ver isso no livro de Lucas, capítulo de número 18, quando está o fariseu o publicano. Ele fala: eu dou o dízimo de tudo, eu sou um homem assim, eu sou um homem assado, e eu jejum 2 vezes por semana. Amém? Quando você vai analisar no contexto bíblico, você vai ver que tanto os discípulos de João quanto os fariseus, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Se você for analisar, a finalidade do jejum é para preparar a pessoa espiritualmente. Amém ou não amém? Para gerar um arrependimento, para gerar um controle próprio, amém? Para gerar um fortalecimento espiritual, amém? Só que aqueles discípulos que estavam questionando Jesus acerca do jejum, eles estavam como a história que eu acabei de contar agora. Quando acendia a luz, eles levantavam. Quando apagava a luz, eles sentavam. Quando acendia a luz, eles levantavam. Quando apagava a luz, eles sentavam. Se chegasse para os discípulos e perguntasse: por que vocês estão jejuando? Não sei, só sei que é assim. Não sei, todo mundo está jejuando, eu também estou jejuando. Mas o jejum que eles estavam fazendo estava sendo inválido. Por quê? Porque eles estavam jejuando, mas a sua espiritualidade estava baixa. Eles estavam jejuando, mas o Messias esperado estava na frente deles, e os olhos espirituais deles não conseguiam enxergar quem estava na frente deles. Aqui eu quero colocar um parêntese e trazer uma observação para a igreja, um pouco até mesmo fora de contexto. Muitas das vezes viemos à igreja e o pastor fala: levanta, a gente levanta. O pastor fala: levanta a sua mão, você levanta a sua mão. O pastor fala: vamos orar agora, você repete aquela mesma oração de 300 anos que você faz. Amém? Mas muitas das vezes você não sabe nem por que está fazendo.
Muitas vezes o mestre está do seu lado, falando com você: "Ei, hoje faz uma oração mais sincera. Não repete aquela oração ralada, não. Ora de uma forma diferente hoje." Muitas vezes o mestre está ao seu lado falando: "Olha, tenha uma espiritualidade mais viva." E você está fazendo simplesmente porque as outras pessoas também estão fazendo. E o mestre muitas das vezes senta ao seu lado falando: "Eu quero te abraçar hoje, eu quero conversar profundamente com você hoje." Mas você está como aquela música, não é? Que o Antônio Cirilo cantou. Você está como uma terra seca. É só mais uma canção repetida. É só mais uma oração repetida. Aquela oração sua não vem mais do profundo do seu ser. Aquele louvor não é mais puro como antigamente. E muitas vezes o mestre está do seu lado querendo regar você, e você está uma terra seca. E o Senhor Jesus Cristo nessa noite está te convidando primeiro para ter um novo tempo espiritual. Chegou o dia de você parar de repetir as orações e você começar a ter uma conversa particular com Deus, aonde que o seu coração arda como os discípulos no caminho de Emaús, e você fala: "Verdadeiramente eu estou sentindo algo arder em meu coração." Chegou um novo tempo de Deus espiritual. Você irá parar de vir à igreja só porque a sua vizinha vem, só porque o seu pai vem, só porque o seu tio vem. Você começará a falar: "Senhor, eu vou para a igreja logo, eu vou 6 horas, porque eu tenho necessidade de falar contigo." Eu profetizo nessa noite que o Senhor irá renovar, irá trazer um novo tempo espiritual sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse não é o foco da mensagem. Ainda não é o foco da mensagem. Glória a Deus. Jesus Cristo ensina aos discípulos de João, amém? Que o tempo novo estava diante deles, mas eles estavam com a mentalidade velha. Repita comigo: velha. Velha. Amém? Jesus estava diante deles, mas a mentalidade deles era uma mentalidade religiosa. Tenho que jejuar tantas vezes por semana, tenho que fazer isso. Por quê? Não sei. Tenho que fazer, todo mundo está fazendo. Era uma mentalidade de alguém que não tinha intimidade com o Senhor. E por causa disso, se você for analisar no contexto de outros livros do Evangelho também, você vai ver que não era simplesmente os discípulos de João, mas também os fariseus. Amém ou não amém? Por eles terem uma mentalidade antiga e não renovar a sua mente com as novas mensagens de Jesus, quem foi que levou Jesus à cruz do Calvário? Quem foi que condenou Jesus, tramou para crucificar Jesus? Os fariseus religiosos, que não tinham visão espiritual. A bênção estava diante deles. E se assim como os pescadores humildes, eles tivessem seguido a Jesus, aceitado a Jesus, eles estariam com certeza no dia do Pentecostes recebendo poderosamente o Espírito Santo. Mas por eles não entenderem que tinha chegado diante deles a nova oportunidade e continuado com a mentalidade antiga, eles perderam a oportunidade. E essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Vou repetir o que eu falei no começo. Tem pessoas aqui nessa noite que você entrou aqui, a oportunidade já está na sua frente, mas a sua mentalidade é antiga. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar: olha, para você entrar no novo tempo que eu tenho para você, é necessário você renovar o seu entendimento. Amém? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, a igreja de Roma, capítulo de número 12, versículo de número 2, ele diz, é uma passagem bíblica que eu acho fantástica: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis," glória a Deus, "qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus." Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Para você experimentar a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, para você experimentar o novo de Deus, é necessário que a sua mente seja transformada. Amém? Vou começar com a chatice. Fala para o seu irmão nessa noite: irmão, Deus te trouxe aqui. Balança ele para entender essa mensagem. Deus te trouxe aqui para te falar que o tempo novo chegou.
mas a sua mentalidade está sendo a mentalidade antiga. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gosto muito de uma frase atribuída a Albert Einstein, que ele diz: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Aqui nessa noite tem pessoas que o Senhor quer trazer um novo tempo sentimental e amoroso no seu relacionamento. Mas você continua com a mesma mentalidade antiga. E o Senhor está falando contigo: não tem como você viver uma vida amorosa nova se você a partir de hoje não mudar a sua mentalidade. Aleluia. O que está atrapalhando de você viver o novo de Deus é você mesmo, é a sua mentalidade antiga. Esses dias eu estava lendo um livro, e um pastor, conselheiro de casais, ele estava contando a história de um casal que esteve no escritório dele, em um aconselhamento pastoral. Esse casal sentou e falou: pastor, é o seguinte, não aguento mais essa mulher, não suporto mais ela, já estou determinado. Determinado a quê, meu irmão? Vou separar. Você tem certeza? Tenho certeza. O pastor então falou: então me dê uma chance, eu vou fazer um aconselhamento pastoral com você, com ela, primeiro com você, depois com ela, depois os dois juntos. Você aceita? Não, eu aceito, pastor, mas essa mulher não muda não, essa mulher não vale nada. Já era, acabou. É a mulher também, esse homem, para mim, não vale nada. Não quero mais meio com ele. O pastor foi conversando com o homem, ele era filho único. Alguém aqui conhece algum filho único? Já viu como é o tal do filho único? Folgado mais que calça de palhaço, não é assim? Acomodado, que é uma beleza. Filho único, paparicado, tudo é ele, tudo é para ele, é uma bênção. Em contrapartida, a mulher dele era filha de um militar e tinha mais irmãos. Agora você imagina como era um militar antigo com essa mulher. Deixava a cama desarrumada um pouquinho. Epa, é assim que eu te ensinei. Bora arrumar a cama, senão vai ficar de castigo. Dava a hora de lavar a louça, não lavava. O pai chegava: epa, não lavar a louça, tem que lavar. A casa dela era impecável. Em contrapartida, o marido dela, a vida toda, o quarto dele era daquele jeito. Chegava em casa, tirava o sapato, jogava pro ar. Mãe, tô com fome. A mãe trazia o prato, ele comia, colocava debaixo da cama. Não tem um monte de filho único assim. Já tem uns que não é único, é folgado do mesmo jeito, né? O cabra era folgado, irmãos. E sabe por que eles estavam brigando de forma extrema? O problema deles? O problema é que toda vez que ele mexia de uma bendita de uma gaveta, ele deixava a gaveta aberta. Ela, filha de militar, xingava ele porque ela não gostava de nada fora do lugar. O pastor então, conversando com um e com o outro, entendeu isso, que toda a briga deles era por causa de uma gaveta aberta, porque a mentalidade dele ainda era a mentalidade antiga de quando ele era filho único. E a mentalidade dela ainda era a mentalidade antiga de quando ela era filha de militar. Ela ainda não tinha compreendido que o marido dela não é o pai dela. E ele ainda não tinha compreendido que a mulher dele não era a mãe dele. Era um tempo novo. E para viver esse tempo novo juntos, eles tinham que ter uma mentalidade. O pastor achou o problema e falou: olha, sabe qual é o problema do casamento de vocês? Qual, pastor? A gaveta. Tá maluco, pastor? O problema do meu casamento é a gaveta? É a gaveta. Por que vocês estão brigando? Qual foi o motivo da briga? Sempre qual é o motivo da briga? É, pastor, realmente é aquela gaveta que eu deixo aberta. O pastor chegou para ele e falou assim: ó, a partir de hoje você toma vergonha na cara, começa a deixar a mentalidade antiga para trás, começa a cuidar melhor da sua esposa e da sua casa, e a senhora entenda uma coisa: seu marido não é seu pai,
E viver junto é amar. E você já viu que o apóstolo Paulo falou sobre amor? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É ter paciência. Tem paciência que ele vai mudar. Você topa? Topa. Depois de um certo tempo, 3 ou 4 meses, eles voltam novamente no escritório do pastor. E aí, resolveu o problema? Ah, pastor, estamos vivendo uma lua de mel. O casamento não estava dando certo por quê? Porque eles estavam em um momento novo. Um momento de ser feliz a dois, mas com uma mentalidade. Amém ou não amém? Pegou a vitória aí nessa noite? Talvez o seu casamento não está dando certo, porque você está achando que a sua esposa é sua mãe. E a esposa está achando que o esposo é seu pai. Não é. É um novo tempo, então requer uma mentalidade nova. Tem muitas pessoas. Deixa eu olhar na hora aqui. Glória a Deus, tem tempo suficiente. Tem muitas pessoas que está também vivendo, era para estar vivendo um tempo novo. Glória a Deus. Na vida financeira. Amém, amém? Mas não está vivendo um tempo novo na vida financeira, porque eles entraram em um tempo novo com uma mentalidade velha. Amém? Essa semana eu vi um rapaz, uma figura. Ele ganhou em um prêmio 71 mil reais. 71 no prêmio. Ah, pastor, não é muito assim. Para quem sabe administrar, muda a vida da pessoa, irmãos. 71 mil reais muda a vida da pessoa. Amém, amém? Ele ganhou 70 mil reais. Em uma semana ele gastou 71. Cara que não tinha nada. Churrasco e curtição. A semana todinha. Final de semana tinha um ralo no bolso. Se você for estudar, você vai ver que praticamente todos os ganhadores da Mega Sena hoje em dia está pobre. Eu não sei se você viu um vídeo esse dia circulando de um cara que ele ganhou na Mega Sena, não é? Ele dirigia o carro. Quando acabava o combustível, ele fazia o quê? Desligava o carro, deixava lá e comprava outro. Ficou pobre rapidamente. Teve outro que ganhou 400 mil na Mega Sena. Se trancou em um hotel com os amigos, né? E mulheres da vida. Dentro de um mês gastou 400 mil reais. Por quê? Porque o tempo novo financeiro chegou na vida deles, mas a mentalidade era antiga. Eu citei até com os varões aqui na segunda-feira passada. Tem algumas coisas contra a pessoa que eu vou citar, acredito que você também tenha, né? Uma pessoa extremamente popular na nossa nação. Mas ele falou uma coisa que eu concordo com o que ele falou. Eu concordo. Que foi o Pablo Marçal, né? Você ama ele, não? Tem muita gente que odeia o Pablo Marçal. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que se todos os milionários do Brasil topassem dividir todo o dinheiro na mesma quantidade para todos os brasileiros, ele iria topar. Acho que daria 36 milhões para cada pessoa. Imagina você com 36 milhões, irmãos. Já pensou? Ele falou que toparia. Porque ele falou que daqui 2 ou 3 meses todo o dinheiro voltaria novamente para a mão dos ricos. Eu concordo. A maioria das pessoas humildes, não todas, mas muitas pessoas que estão pobres, humildes, se você chegar, grande maioria, irmãos, se você chegar e falar assim, rapaz, se você ganhar 1 milhão hoje, você faz o quê? Você vai ver os sonhos, irmão. Vou comprar uma Lamborghini, vou comprar uma Ferrari, uma casa. Aí você chega e fala, mas sim, abençoado, você vai comprar uma casa, um carrão, acabou o dinheiro, você vai pagar IPVA como? Você vai abastecer o carro como? Você pode ver o sonho dos caras. Vou viajar o mundo todo. Beleza, você vai viajar o mundo todo. Vai viajar, mas uma hora o seu dinheiro vai acabar. A maioria das pessoas não tem a mentalidade de investir, de criar uma empresa, de criar uma fonte de renda que venha gerar mais e mais renda. A maioria não tem essa mentalidade simples. Amém, né, irmão? Tem muitas pessoas que o dinheiro chega, a oportunidade chega, mas a mentalidade é antiga. E mentalidade antiga com tempo novo não funciona. É necessário mudar a mentalidade para viver um tempo novo em sua vida.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como pegar um vinho novo e colocar em um odre velho, porque se você colocar um vinho novo em um odre velho, o odre velho ele vai rasgar e vai derramar o vinho, e você vai perder o odre, vai perder o vinho. E tem muitas pessoas hoje em dia, principalmente nessa noite aqui, que o Senhor já colocou oportunidades na sua frente. Deus trouxe a varoa abençoada para você. Deus trouxe a porta de trabalho abençoada para você. Deus trouxe o ministério da promessa para você buscar a Deus, se encher do Espírito Santo. E você não está enxergando esse novo tempo de Deus na sua vida, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos e falar contigo: ei, desperta, é noite de mudar a mentalidade para viver o novo tempo que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Eu quero ler mais um versículo bíblico que eu gosto muito. Aleluia, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, que diz assim: olha só: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Amém? Olha o que a Bíblia está falando. Aquilo que o homem semeia, ele vai. Fala para o seu irmão, prega para ele nessa noite. Fala assim: irmão, a culpa da sua colheita é a sua semeadura. Fala mais claro para ele entender. Fala assim: irmão, a culpa dos seus problemas, sabe quem é o principal culpado? Você mesmo. Aquilo que o homem plantar, certamente. Se você plantar limão, tem como colher laranja? Tem como colher morango? Você vai colher o quê? Ah, pastor, você não sabe como está a minha vida. Problema seu, eu te ajudo, eu sou pastor, estou aqui para isso, amém? Amém, meus? Vou orar por você e te aconselhar. Mas o principal causador dos seus problemas, se você parar para analisar, é você mesmo. É você mesmo. Agora nós temos o péssimo hábito natural de projeção de culpa. Eu estou financeiramente ruim, sabe por quê? Porque meu pai era pobre. Não, eu estou financeiramente ruim porque a minha esposa gastou tudo. Eu estou financeiramente ruim, sabe por quê? Por causa de Lula. O culpado é Lula. O culpado é Bolsonaro. O culpado é fulano e ciclano. Não. O culpado é você mesmo. Se você pegar a lista de princípios para você ter uma vida financeira abençoada, eu tenho certeza, se você está com a vida financeira ruim, eu tenho certeza que pelo menos 80% você vai colocar: não estou fazendo, 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 não estou fazendo. Vamos citar alguns itens. Dizimar. Está dizimando? Ofertar. Está ofertando? Planejamento financeiro. Está planejando? Investir no desenvolvimento profissional ou no crescimento da sua empresa. Está fazendo isso? Se você vê, você mesmo é o causador dos seus problemas. No casamento, vamos citar algumas coisas. Eu costumo dizer que casamento é espelho. Amém? Casamento é espelho, irmãos. O que você colhe da outra pessoa, geralmente, é reflexo de uma ação que você teve. Pode ter certeza disso? Pode ter certeza absoluta. Você colhe da outra pessoa, é reflexo, amém? É reflexo, irmão. É reflexo de alguma atitude que você está tendo com a pessoa. Você pode ter certeza absoluta disso. Deixa eu olhar o horário. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu gosto de falar que tem muitas pessoas que entram no casamento para ser feliz. É o maior erro que existe. Pastor, eu não posso entrar no casamento para ser feliz? Não, sabe por quê? Porque geralmente quem entra com essa mentalidade de ser feliz, ele cria uma mulher perfeita, um homem perfeito na cabeça dele. Ele pega esse homem perfeito, que é o modelo de pessoa que vai fazer ele feliz, e cola na pessoa.
Aí quando a outra pessoa não atinge esse objetivo dessa pessoa perfeita que ele criou, ele fala: ei, você está errando. Ei, você está errando. Ei, você está errando. Aí fica um acusando o outro. Pastor, se eu não tenho que entrar no casamento para ser feliz, eu tenho que entrar no casamento para quê? Para fazer o outro feliz. Aí funciona. Porque, como eu citei, casamento é reflexo, é espelho. Amém? Trata bem a esposa. Café na cama. Meu amorzinho, meu benzinho. Leva para passear. Sim ou não? Você acha que ela não vai ficar feliz com você também? Não vai também procurar te agradar? Contrapartida, a esposa também se preocupa, cuida do seu esposo. Você acha que ele não vai entender isso também? Muitas vezes o problema e o causador dos problemas do seu casamento é você mesmo. Você está apenas colhendo aquilo que você está plantando. O que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ei, não tem como você ficar plantando na sua vida financeira laranja, querendo colher morango, na sua vida sentimental plantando laranja e querer colher morango. A partir de hoje, renove o seu entendimento, renove a sua mente e viva em nome de Jesus um novo tempo na sua vida. Mas para você viver um novo tempo, é necessário uma nova mentalidade. Coloque sobre seus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, vamos orar nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Aleluia, coloca a mão no seu coração, irmãos. Feche os seus olhos nessa noite e ore comigo. Fala assim: Senhor Jesus, primeiro eu quero te pedir que o Senhor me mostre aonde que eu estou errando. Segundo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha me ajudar a mudar a minha mentalidade, para que eu possa viver um novo tempo com a nova mentalidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero orar, interceder pelos seus servos, ó Pai. Eles não vieram aqui por acaso, foi uma noite que o Senhor marcou para falar isso com eles, ó Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito maligno, Senhor, que talvez estava fechando o entendimento dessa pessoa, estava fechando o entendimento desse homem, dessa mulher, talvez, meu Pai, o comércio dele não está indo para frente por causa dessa mente fechada, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, talvez o casamento não estava indo para frente por causa desse inimigo, Senhor, que estava também fechando, porque muitas das vezes, meu Pai, também são questões espirituais, meu Pai. Meu Deus, se porventura não está indo para frente por causa de espíritos malignos, eu dou uma ordem nessa noite em nome de Jesus, que se parte retirada dessa vida, dessa mente, meu Pai, que ele seja liberado hoje para prosperar, que ela seja liberada hoje para prosperar, que ele seja liberado hoje para viver um novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu clamo, que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus.